Sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de matemática. Aqui quem fala é o professor Rendes, e neste momento eu vou trazer para vocês um conteúdo de extrema importância para o ensino, não apenas do sexto ano, mas para todas as séries seguintes. Estou falando da multiplicação de frações com vocês. Se bem trabalhada, a gente evita muitos cálculos desnecessários, principalmente quando compreendermos como funciona a técnica do cancelamento. Então, se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. E sem perder mais tempo, vamos lá. Seguinte, o procedimento para podermos multiplicar duas frações é bem simples. Nós temos uma regra prática que consiste apenas no fato de que iremos multiplicar numerador por numerador e multiplicar denominador por denominador. Então, de forma bem direta, se eu tiver 4 números A, B, C e D qualquer, não interessa esses valores, eu apenas tenho que tomar o cuidado que B e D sejam diferentes de zero. Então eu teria uma fração A sobre B vezes uma fração C sobre D. Eu teria simplesmente que fazer o produto de A por C, ou seja, multiplicar o valor do A pelo valor do C, e embaixo o produto de B por D, o valor do B multiplicado pelo valor do D. Bom, essa regra é muito simples, mas só que a gente não pode pensar em momento nenhum em apenas sair aplicando a regra à torta e à direita, sem entendermos como é que ela funciona. E para a gente conseguir entender ela direitinho, nada mais prático do que pensar na geometria. Vamos lembrar que a geometria ajuda a gente a visualizar algumas regras e é o caso do que temos agora. Então, geometricamente aqui, quer dizer que nós vamos procurar analisar a partir de figuras. E nós teremos duas situações. A primeira situação é quando eu quiser multiplicar um número inteiro por um número fracionário. Mas eu também posso querer multiplicar um número fracionário por outro número fracionário. Então vamos ver o que acontece em cada um desses dois casos isoladamente. No primeiro momento, vamos analisar o que ocorre quando eu multiplicar o número inteiro por uma fração. Então veja só, um exemplo. Quero multiplicar 4 por 2 nonos, 4 inteiros vezes 2 nonos. Bom, se eu pensar na fração 2 nonos, geometricamente eu sei que eu tenho um retângulo dividido em 9 partes. Pode ser qualquer figura, mas é mais fácil pensar no retângulo. Bom, esse retângulo dividido em 9 partes, como eu quero 2 nonos, eu preciso tomar duas partes, pois o numerador indica quantas partes do todo serão tomadas. Então eu pego esses 2 nonos ali. Beleza, 2 nonos já está representado aqui. Mas eu não quero apenas uma vez esses 2 nonos. Eu quero 4 vezes esses 2 nonos. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar mais 3 partes iguais a essa. Coloquei separadinho as cores aqui para ficar fácil de ver. Eu tenho uma vez o 2 nonos em amarelo, outra vez em azul, mais uma vez em rosa e mais uma vez em verde. Então, peraí. Todas essas frações têm o mesmo numerador. Para descobrir quantas partes foram tomadas, quantas partes estão coloridas, basta efetuar essa soma. E efetuar essa soma é muito simples. Nós sabemos que ela dá 8 nonos. Então, olha só. Olhando na figura, eu sei que 2 nonos mais 2 nonos mais 2 nonos mais 2 nonos dá 8 nonos. Só que eu desenhei essa figura pensando em 4 vezes 2 nonos. Então, 4 vezes 2 nonos tem que dar 8 nonos. Mas, Henderson, se eu não pensasse na figura, eu ia ver que o 4 vezes 2 aqui de cima é esse vezes esse. E embaixo você conservou o denominador. Você me falou que a regra era outra. Peraí, realmente. Mas vamos pensar o seguinte. Um número inteiro, como esse 4 aqui, é uma fração que tem denominador 1. 4 é uma fração, só que aqui embaixo nós temos o denominador escondido. E aquela regra que eu apresentei lá no início, Henderson, eu esqueci qual regra que é essa. Tudo bem, tá aqui, ó. A regra é essa. Se eu tiver essas frações aqui sendo multiplicadas, basta multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Eu posso resolver isso aqui pensando dessa maneira. Eu posso aplicar a regra assim, ó. Henderson, você tem certeza? Tenho. Veja só. 4 inteiros. Eu posso trocar pela fração 4 sobre 1. Ora, todos sabemos que 4 dividido por 1 é o próprio 4. Só que dessa forma aqui, eu caio no que eu preciso aqui da regra, ó. E aí é só multiplicar 4 vezes 2, que é numerador vezes numerador, e 1 vezes 9, que é denominador vezes denominador. 4 vezes 2 dá 8, e 1 vezes 9 realmente dá 9. Então, realmente, a regra serviu aqui, ó. É só eu lembrar que por baixo do número inteiro existe o denominador 1 que não está aparecendo. Bom, bem tranquilo, Henderson, fazer número inteiro por fração. Mas e se fosse uma fração por outra fração?
Por exemplo, 2/5 vezes 4/7. Vamos pensar então. Vamos pensar em 4/7. 4/7 significa que eu tenho um inteiro dividido em 7 partes. Aqui está o meu inteiro dividido em 7 partes. Beleza. Mas quantas dessas 7 partes eu quero? 4. Eu quero essas 4 partes aqui. Então aqui eu tenho os meus 4/7. Ah, beleza, Henderson. Isso aqui é o 4/7, entendi. Só que aqui vem o meu problema. Eu não quero o 4/7 inteiro. Eu quero uma parte dele. Eu quero 2/5 desses 4/7. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu não quero nenhuma dessas partes inteiras. Eu quero 2/5 de cada uma dessas partes aqui, ó. É isso que está escrito para mim. Eu quero 2/5 de 4/7. Dos 4/7 que eu tenho aqui, eu quero 2/5 de cada um. Então, peraí. Para eu querer 2/5 dessa parte, vamos olhar apenas a primeira parte primeiro. Se eu quero 2/5 dessa parte, eu vou pegar essa parte e dividir em 5 partes. Pronto. Só que das 5, eu quero 2. Então, eu quero 2 dessas partes. Pronto. Aqui eu tenho 2/5 de... Olha só, eu só dividi uma das 7 partes. Então, eu tenho 2/5 de 1/7. Mas só que eu quero 2/5 de 4/7. Bom, então vamos repetir o procedimento para essas outras 3 partes aqui, ó. Beleza, ó, dividi em 5 partes e tomo 2. Vou dividir em 5 partes e tomar 2. Vou dividir novamente em 5 partes e tomar 2. Pronto, eu acabei de pegar 2/5 de 4/7. Estaria tudo muito lindo se eu não tivesse que ficar atento ao fato que uma fração, a divisão é em partes iguais. E se eu olhar cada parte branca dessa daqui da minha figura original, ela é maior que as partes rosas, que as partes amarelas. Então, assim como eu peguei cada parte amarela que eu tinha aqui no início e dividi em 5 partes, eu faço o mesmo com essas partes brancas. Cada uma delas está dividida em 5 partes agora. E se eu olhar bem toda a minha figura original agora, está da forma como eu preciso. E elas estão divididas em quantas partes? Veja só, eu tenho 5 retângulos aqui, mais 5, mais 5. Eu tenho 7 colunas com 7 retângulos em cada. Eu tenho 35 retângulos. E quantos que eu queria mesmo? Eram esses que estavam em rosa. Então, 2/5 de 4/7 deu esses 8 retângulos rosas do total de 35. Resumindo, a fração que me interessa, a fração que corresponde ao que eu preciso aqui, são 8 em 35, ou seja, 8/35. Henderson, mas isso quer dizer então que multiplicar 2/5 por 4/7 dá 8/35? Dá sim. Olhando na figura é só perceber, ó. A parte que me interessa é os 2/5 dos 4/7. 2/5 de 1/7, mais 2/5 de outro sétimo, mais 2/5 de outro 1/7, mais 2/5 de outro 1/7. Ou seja, é a parte rosa. Então eu tenho 8 partes de um total de 35. Nossa, Henderson, até que dá para entender, mas fazer essa figura é uma trabalheira, né? Fazer essa figura aqui não é uma coisa simples, não. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar aplicar aquela regrinha prática aqui? Vamos tentar multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador e vamos ver onde a gente chega? 2 vezes 4, 8. Opa, olha as minhas partes rosas aqui, as 8, ó. 5 vezes 7, 35. Olha as minhas 35 partes aqui distribuídas nas cores. Amarela, rosa e branca. Lembrando, o denominador é o total de partes em que o inteiro foi dividido. E a gente vê que realmente tem 35 partes. Então, olha como o desenho ajuda a gente a visualizar, mas, novamente, nós temos aquele inconveniente. Fazer o desenho é uma coisa extremamente trabalhosa e demorada. Por esse motivo, nós temos essa regrinha prática, e é ela que eu quero que vocês usem, mas sem nunca esquecer que o que está por trás é essa ideia dos desenhos explicada nesse slide e no slide anterior. Bom, então, Henderson, eu posso usar a regra sem medo?
Pode. É isso que você vai fazer. Mas não se esqueça que nós temos esse desenho por trás, tá bom? Vamos lá, vamos colocar um pouquinho em prática, né? Aplicando a regra, vamos calcular esses 3 produtos aqui, ó. O primeiro, 4 nonos vezes 2 quintos. Ah, Henderson, então beleza. Ao invés de fazer o desenho, eu vou pela regra. É só multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador? É. Você vai chegar em 4 vezes 2, 8, 9 vezes 5, 45. Pronto, você fez a multiplicação. A multiplicação é apenas isso. Ah, Henderson, então nesse caso aqui da letra B, é só multiplicar o 3 pelo 5 e o 4 pelo 7? É. E agora é só fazer as multiplicações? Sim. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 7, 28. O meu resultado é 15 28avos. Ah, Henderson, tranquilo. Henderson, você não tentou simplificar nenhum dos dois resultados. Eu preciso? Sim. Mas por que você não simplificou? Porque essas daqui não eram simplificáveis. Veja só, o 8 divide por 2 e por 4. O 45 não divide nem por 2 nem por 4. O 45, se a gente for buscar os divisores dele, não tem nem o 2 nem o 4 lá. Então, 8 e 45 são números primos entre si. Números primos entre si formam uma fração irredutível. Então, não dá para eu simplificar. Aqui é a mesma coisa. Vamos pensar no 15, que é fácil buscar os divisores de 15. 15 divide por 3 e por 5. O 28 não divide nem por 3 nem por 5. Então, 15 28avos é uma fração irredutível, já que seu numerador e seu denominador são números primos entre si. Vamos fazer a letra C. 3 quartos vezes 8 nonos. Aplicando a regra, 3 vezes 8 sobre 4 vezes 9. 3 vezes 8 nós sabemos que é 24 e 4 vezes 9 é 36. Ah, Henderson, agora essa fração dá para simplificar, então eu tenho que simplificar? Tenho. Henderson, eu sei que essa fração simplifica direto por 12. Eu consigo dividir por 12 em cima e embaixo. Posso fazer isso? Pode. Henderson, eu tenho dificuldade. Eu posso tentar por números menores? Como assim? Por exemplo, eu sei que os dois números são pares. Todo número par divide por 2. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo? Pode. Mas eu vou chegar num resultado diferente da outra pessoa. Não, você vai ter que fazer mais etapas depois. 24 dividido por 2 dá 12. E 36 por 2 dá 18. Os dois números ainda são pares. Você vai simplificar por 2 de novo, então. 12 por 2 vai dar 6 e 18 por 2 vai dar 9. Ah, Henderson, mas o 6 e o 9 eu consigo dividir por 3. Ambos os valores são divisíveis por 3. Então, divida por 3 em cima e embaixo. E assim você vai chegar no resultado 2 terços. Pronto. 3 quartos vezes 8 nonos é a mesma coisa que 2 terços. Ah, Henderson, mas eu não entendi uma coisa. A pessoa, se tivesse dividido por 12, ia chegar no mesmo resultado? Ia. 24 dividido por 12 dá 2. E 36 dividido por 12 dá 3. Ah, Henderson, então o mais prático era fazer isso? Bom, dividir direto por 12 seria mais prático do que fazer isso, mas não seria o mais prático de todos. A gente ainda tem um processo que a gente pode simplificar antes de fazer essas multiplicações aqui. É uma simplificação antecipada. Vamos ver como funciona? No último exemplo, nós tínhamos essa multiplicação aqui. Eu só copiei do último slide, que deu 2 terços. Então, olha o que eu poderia ter pensado. Quando eu olhasse 3 quartos vezes 8 nonos, eu iria procurar se algum número do numerador e do denominador tinha divisores comuns. Como assim, Henderson? Dessa maneira, 3 quartos vezes 8 nonos. Você olha para os valores, já que é uma multiplicação, isso só é válido em multiplicação de frações. Você olha, por exemplo, o 3 e o 9 e você fica naquela assim. Ah, 3 e 9, esses dois números dividem por 3. Então faz isso. Divide o 3 por 3 e divide o 9 por 3. Ué, Henderson, eu posso? Bom, se você puder, quando a gente fizer os cálculos, nós vamos chegar nesse mesmo resultado. Ué, Henderson, mas se é assim, eu vejo o 8 e o 4, e eu sei que o 8 e o 4 eu posso dividir os dois por 4. Ué, então faça isso.
divide o 8 por 4 e o 4 por 4. E aí, na hora que você for aplicar a regra, ao invés de multiplicar 3 vezes 8, você vai multiplicar 3 dividido por 3 dá 1, e 8 dividido por 4 dá 2. Ao invés de fazer 4 vezes 9, você faz 4 dividido por 4 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. Henderson, então ao invés de multiplicar 3 vezes 8, eu vou fazer 1 vezes 2, e ao invés de fazer 4 vezes 9, eu vou fazer 1 vezes 3? E 1 vezes 2 dá 2, e 1 vezes 3 dá 3. Olha esse resultado, e olha esse resultado. Olha como eu não tive que chegar em números grandes para depois vir simplificando no final. Eu já fiz a simplificação antecipada. Então, Henrique, você está querendo me dizer que esse processo é mais simples? Bem mais simples. Muito mais simples você usar a simplificação antecipada. Ah, Henderson, eu prefiro vir simplificando aqui. Sabe por que você pode estar preferindo isso ainda? Porque você está acostumado a isso daqui. Mas na hora que você acostumar com esse processo da simplificação antecipada, você vai preferir esse processo aqui. Ah, Henderson, mas então eu tenho que treinar? Sim, tem que treinar. Vamos colocar em prática mais um pouco? Olha só, nós vamos aplicar a simplificação antecipada e calcular as seguintes multiplicações. 4 nonos vezes 5 meios. Henderson, mas eu não entendi direito o que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Você vai procurar se tem algum número em cima e embaixo que tem divisor comum. Ou seja, se tem algum número em cima e embaixo que você consegue dividir pelo mesmo valor. Ah, é esse aqui, o 4 em cima e o 2 embaixo. Eu consigo dividir os 2 por 2. Beleza, faça isso. Henderson, o 5 e o 9 eu não consigo dividir pelo mesmo valor. Então deixa eles quietos, não tem problema não. Mas como é que eu vou fazer então? Ao invés de fazer 4 vezes 5, faz essa divisão. 4 dividido por 2 dá 2. Você vai multiplicar em cima 2 vezes 5. E embaixo, ao invés de fazer 9 vezes 2, 2 dividido por 2 dá 1. Você faz 9 vezes 1. E agora aqui você faz a multiplicação normal. 2 vezes 5, 10. 9 vezes 1, 9. Henderson, se eu não tivesse feito isso daqui, você ia ter feito 4 vezes 5, que daria 20. 9 vezes 2, que daria 18. Ficaria com 20 18avos, que daria para simplificar por 2, chegando no mesmo 10 nonos. Só que eu já cheguei direto no resultado. Parece que não é tão complicado não, né, Henderson? Não, galera. É muito mais simples. Olha só. Henderson, eu estou vendo o 6 e o 8. Eu posso dividir os 2 por 2. Faz isso então, hein? Se você vê que os dois números são pares, divida por 2. Ah, Henderson, eu estou olhando o 7 e o 21. Eu consigo dividir os 2 por 7. Então faça isso. E ao invés de 6 dividido por 2, ao invés de 6, você vai ter 6 dividido por 2, que é 3. Ao invés de 21, você vai ter 21 dividido por 7, que é 7. Que é 3 aqui, 21 dividido por 7 é 3. Ao invés de ter 7 aqui, você vai ter 7 dividido por 7, que é 1. E ao invés do 8, você vai ter 8 dividido por 2, que é 4. E olha que conta mais simples que sobrou. 3 vezes 3, 9, e 1 vezes 4, 4. Então, 6 sétimos vezes 21 oitavos dá 9 quartos. Ah, então, peraí, Henderson. Olha aqui, tem 3 frações agora. Procura divisores comuns. Henderson, eu estou vendo 25 em cima e o 15 embaixo. Os números terminam em 5. Eu estou louquinho para dividir eles por 5. Porque todo número que termina em 5 divide por 5. Então faz isso. Henderson, eu estou vendo um 9 e um 6 aqui, ó. Tô louquinho para dividir os 2 por 3. Então divida os 2 por 3, tem problema não. Henderson, eu tenho um 12 e um 4. Eu tô aqui pensando, será que eu posso de novo pegar e pensar em dividir os dois números por 4? Os dois são divisíveis por 4? São. Então faça isso. Henderson, então peraí. Você está querendo me dizer que ao invés de fazer 25 vezes 9 vezes 12, eu vou fazer apenas 25 dividido por 5 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 4 dá 3. Eu vou multiplicar apenas 5 vezes 3 vezes 3, ao invés desses números grandes aqui? E aqui embaixo, ao invés de fazer 6 vezes 4 vezes 15, eu vou fazer 6 dividido por 3, que dá 2. 4 dividido por 4, que dá 1.
E 15 dividido por 5, que dá 3, eu vou multiplicar apenas 2 vezes 1 vezes 3? É. Ué, Henderson, vai facilitar muito, não vai não? Vai facilitar demais. Quer facilitar um pouquinho ainda mais? Olha essa multiplicação aqui. Vê se tem o mesmo valor em cima e embaixo em algum momento. Olha só, você tem 3 em cima e tem 3 embaixo. Faz isso aqui, ó. Que é isso, Henderson? Tô cortando os 3. Cortar os 3? Porque 3 dividido por 3 daria 1. 1 é um elemento neutro da multiplicação, ele não vai mudar em nada o meu resultado. Então, você está querendo dizer, Henderson, que isso aqui é uma simplificação antecipada? É. Isso aqui é uma simplificação antecipada. Numa multiplicação, quando você tiver o mesmo valor em cima e embaixo, você pode cortá-los, você pode cancelar. Henderson, por que você não cortou esse outro 3? Porque eu não tenho outro 3 aqui embaixo. Eu cortei o 3 de baixo com um dos 3 que existia em cima. Poderia ser esse ou esse, mas não poderia ser os dois. Henderson, mas se você cortou então, sobrou apenas 5 vezes 3 em cima e 2 vezes 1 embaixo? É. E aí é só fazer 5 vezes 3, 15, 2 vezes 1, 2, a resposta é 15 meios? É. Henderson, se eu multiplicar essa fração por essa, dá isso? Dá. Mas ia dar números muito grandes, mas você ia conseguir simplificar isso aqui tantas vezes que no final você iria achar 15 meios, caso não errasse nenhuma conta. Mas é muito fácil errar quando a gente tem que fazer uma quantidade imensa de contas. Então pega esse costume de começar a utilizar a simplificação antecipada e quando você vê que você tem o mesmo valor em cima e embaixo, você pode cortar, você pode cancelar. E isso é a chamada técnica do cancelamento. Quando a gente pode cortar alguém porque ele tem o mesmo valor, é um caso particular da simplificação antecipada, chamada técnica do cancelamento, que você vai ver qualquer professor usar muito de agora em diante. Então, vamos resumir. Para fazer multiplicação, multiplico de cima pelo de cima, ou seja, numerador por numerador, e o de baixo pelo de baixo, ou seja, denominador vezes denominador. Se antes de multiplicar você vê que eles têm divisores comuns, aplique a simplificação antecipada. Se você vê que você tem o mesmo valor em cima e embaixo, você pode cortar esses valores, que é a nossa técnica do cancelamento. Mas atenção, olha o título desse vídeo, multiplicação de frações. Todas essas técnicas, todos esses recursos que eu expliquei, só servem para multiplicação de frações. E aquela história, uma coisa é a gente ver, outra coisa é a gente fazer. Matemática só se aprende fazendo. Então agora é com você. Bora lá, mãos à obra, vamos praticar, vamos resolver alguns exercícios, que assim vocês vão conseguir entender tudo dessa parte. Fiquem com Deus e até a próxima.